Eu não sei vocês, mas eu invariavelmente me questiono de onde é que vêm os valores que a gente atribui às coisas, ou de onde é que vêm os conceitos que a gente dedica às pessoas. Por exemplo, vou tentar ser um pouquinho mais clara. Nossa sociedade, ela se desenvolve de diversas formas, já vivemos sobre vários paradigmas diferentes. No paradigma atual, existe uma forma de reconhecimento e valorização que nós adoramos repetir, e ela se chama meritocracia. A meritocracia, ela é sempre invocada quando nós desejamos falar para alguém que mobilidade social é possível e que essa pessoa poderá chegar aonde ela quiser, dependendo unicamente dos seus esforços. Olha que interessante. De onde é que nós, aqui no Brasil, tiramos esse conceito? Eu fui buscar, eu fui tentar entender e eu descobri que existem várias fontes diferentes que dão a origem desse termo em contextos históricos específicos. Eu vou estimular vocês a pensar em um deles. Eu descobri, por exemplo, que foi Napoleão que não cunhou o termo, mas definiu a significância desse termo. O que ele fez? Na época da Revolução Industrial, ele decidiu que, para concorrer a cargos públicos, não necessariamente as pessoas precisariam vir de uma família da realeza. Ou seja, plebeus e plebeias poderiam concorrer a cargos públicos, se eles se esforçassem o suficiente para poder alcançar essas posições. Olha que interessante. Avançando um pouquinho mais na história, a gente entende que ali nos Estados Unidos, a meritocracia chega por volta do século XIX e ela determina a definição do self-made man, ou seja, todo mundo pode se tornar uma pessoa absolutamente rica e abastada se ela se esforçar o suficiente para isso. É muito interessante pensar que esse conceito chega no Brasil com bastante força no ano de 2010 e dali pra frente ele é usado invariavelmente em todas as matérias de jornais, revistas e discursos de pessoas que já alcançaram uma posição social muito expressiva por esforço próprio. E aí que eu fico me perguntando, o que é esse esforço próprio, né, gente? Ele muda de contexto, determinado período da história. Olha só, nós já fomos uma sociedade cujo paradigma dominante era focado na hierarquia e na força. E por que eu tô contando isso no passado? Porque a gente já superou essa realidade? Claro que não, gente. A gente está vivendo uma transição desse modelo. Então, olha só. No momento em que a meritocracia nasce como um conceito importantíssimo, a hierarquia e o poder eram muito claros. Existiam pessoas que pela intelectualidade chegariam a algum lugar, e eu estou falando especificamente de um padrão europeu de pessoa. As pessoas brancas e similares a esse modelo eurocêntrico do que significa ser bom, belo e inteligente. De outra feita, nós temos as pessoas que vão chegar no lugar de riqueza e poder a partir dos seus esforços pessoais braçais. Essas pessoas também têm cor, essas pessoas são as pessoas negras e essas pessoas também têm origem, essas pessoas são as pessoas indígenas. Olha só, em países colonizados como o nosso, a gente tem a expressão do que é intelectualidade muito focada num padrão específico de pessoas e do que é força e utilitarismo do exercício físico às pessoas negras. Olha como a hierarquização dos sujeitos se deu e se dá ainda de forma muito similar ao que aconteceu em 1500, quando nós fomos colonizados pelos europeus. Mas, Ana, você começou a falar de meritocracia e agora você está falando de contexto social. Exatamente. Naquele contexto histórico, nós tínhamos uma Europa sendo usada como centro do mundo. E isso não mudou muito. Qual é o sentido de nós atribuirmos valor à meritocracia num país onde as pessoas não partem do mesmo lugar? Nenhum, não é verdade? Pois bem, eu estou falando de um paradigma dominante que está dando lugar a um paradigma emergente, onde a meritocracia ela encontra uma grande divergência de toda a sociedade, porque o abismo social ele está escancarado. Nós estamos transacionando de um modelo de sociedade para um modelo mais interconectado, de maior interconexão entre as pessoas. E por que isso? Porque nós vivemos um momento hiperconectado tecnologicamente. Estamos vivendo a era da informação. Esse novo modelo de sociedade está fundamentalmente ligado por um novo tecido social, que é a tecnologia. Muito bom. E aí a gente também continua não podendo falar de meritocracia, Ana? Eu digo que pode se apresentar uma outra confusão. Se naquele momento a gente tinha a meritocracia ligada às pessoas
indígenas e de pele negra como algo muito difícil, porque a gente nunca ia ter condições físicas suficiente para empregar nossa força de trabalho a ponto da gente chegar em algum cargo de liderança ou ter algum poder ou de mobilidade social, porque é impossível, o caminho para esse lugar não se faz por meio da força. E do outro lado nós tínhamos pessoas intelectuais num lugar social reservado a essas pessoas mais conectadas ao padrão europeu do que é inteligência, beleza ou aceitação, certo? E nesse momento, gente, por que a meritocracia não faz sentido? Porque eu estou falando que quando eu coloco a tecnologia para jogo, eu estou excluindo uma parcela muito maior da população de chegar nesse lugar por meio da meritocracia. Se naquele momento histórico eu tinha a intelectualidade como único caminho e o serviço braçal que era atribuído necessariamente às pessoas que estavam numa classe social mais inferiorizada, porque a classe mais abastada precisava dos trabalhos dessas pessoas para poderem se manter onde estão, eu estou dizendo que hoje o nosso abismo social pode ser ampliado, porque a tecnologia ela não está acessível para todo mundo, muito menos no país como o Brasil. Aqui nós temos lugares onde sequer saneamento básico existe, que pensar numa antena de TV é quase improvável, quiçá a tecnologia. Eu estou falando que essas pessoas também têm cor e classe social. Nós deixamos à margem uma parcela gigantesca da população. E embora sejamos um país essencialmente negro, cuja 56% da população se declara como tal, nós não nos reconhecemos como pessoas em cargos de liderança e poder de decisão suficiente para poder direcionar os rumos que a sociedade vai tomar. Então, novamente, nós estamos passando por uma transição de modelo social e se nós não nos alertarmos, nós estaremos contribuindo para esse abismo a partir dessa nova sociedade da informação e da tecnologia. Gente, se eu estou dizendo que até mesmo o modelo do capitalismo como se apresenta e se apresentou até hoje, que contribuiu tanto para que a gente pudesse difundir o conceito de meritocracia, ele está sendo transacionado por um novo modelo de capitalismo, que a gente pode chamar de capitalismo de vigilância, de acordo com o que a tecnologia nos traz, porque sim, os dados, eles são negócio. O seu nome, o seu CPF, quando colocado dentro de uma plataforma digital que não cobra nada de você, pode ter certeza que você é o produto. E eu acho que não é a primeira vez que você escuta essa frase. Talvez você já tenha escutado em outras oportunidades. Então, o meu convite para vocês hoje é: se pensar na meritocracia nunca foi algo necessário, porque você fazia parte da população que trabalha intelectualmente e cujos lugares reservados a você são sim de ascensão e mobilidade social voltadas ao seu intelecto, aos privilégios de uma cor de pele, você precisa pensar agora que essa meritocracia, ela não só pode ser ampliada, ela pode não só ampliar a desigualdade social, como ela apresenta uma nova problemática, que é a possibilidade de nós colocarmos novos agentes e dessa vez para além da cor da pele, também em marginalização social, também fora da possibilidade de se desenvolverem economicamente e fazerem parte das pessoas que podem viver com tranquilidade pensando num futuro, porque elas não têm acesso. E acesso é o que nos falta e nos faltará cada vez mais, se não entendermos que, quando a tecnologia toma posição numa sociedade, os valores humanos precisam ser os mais fortes, porque o nosso tecido social precisa estar conectado com o que nós temos de único e que nunca poderá ser substituído, que é a nossa humanidade. A nossa capacidade de olhar uns para os outros e entender que, se não formos todos juntos, muito provavelmente o futuro não vai ser feito para nenhum de nós.